Bem, este aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos, que eu não sei quantos vão ser, que pretende tratar sobre o TCC. Como eu disse a vocês, este é um vídeo para os meus alunos, para as minhas alunas, que estão desenvolvendo o TCC e também relatório de estágio. São algumas orientações para tornar o trabalho mais fácil, não é? No vídeo anterior eu falei sobre o TCC, que você tem que escolher um tema, que tem que ser um tema que você possa desenvolver dentro do tempo que você tem para desenvolver e dentro das suas circunstâncias, não é? Porque se você tem que fazer um trabalho de campo, você resolve pesquisar uma determinada coisa, mas para pesquisar o que você quer pesquisar, você tem que se deslocar, se locomover para outro lugar ou contar com a colaboração de outras pessoas e você sabe que não vai ter essa possibilidade, então você deve procurar desenvolver o seu tema de outra maneira. Bem, enfim, tudo isso eu falei no primeiro vídeo, que você deve definir seu tema de acordo com as suas possibilidades, escolher um tema do qual você goste, porque senão o trabalho se torna difícil, né? Porque não é fácil escrever um trabalho, e muito mais difícil será você escrever sobre aquilo que você não gosta, né? Aquilo de que você não gosta. Bom, e eu disse anteriormente também ao vivo, não no vídeo, mas para os alunos, para as alunas, em sala de aula, que o problema de escrever não são as normas da ABNT. O que são normas da ABNT? São algumas regras que se tem para escrever dentro de uma formatação, a forma. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí eles especificam normas para várias coisas. No nosso caso, normas para escrever trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, se trata das margens que você vai colocar nas folhas, né? Porque assim, a folha para imprimir, essa aqui não está impressa, está escrita, mas existem margens padrão para você imprimir, para você digitar e imprimir as coisas, porque senão cada um faz tudo do jeito que quer, então tem que se padronizar. E aí eu disse para os alunos que o pior não são as normas da ABNT, mas sim o ato de escrever em si, porque a maioria das pessoas domina a linguagem que fala, porque senão não estaria se comunicando, sobrevivendo, comendo, respirando. Mas a maioria das pessoas não domina a linguagem que escreve, porque quando você escreve, você tem que tomar muito mais cuidado. Você não pode falar você não pode escrever de qualquer jeito, não pode escrever da maneira como você fala. A gente costuma falar de uma forma mais relaxada, né? Então eu disse que o pior é o escrever. Então, quando você começar o seu TCC, depois que você tiver visto o meu primeiro vídeo, este é o segundo, então ao começar o TCC, eu sugiro que você abra um arquivo no Word e já coloque, já formate esse arquivo, coloque as margens correspondentes, né? Em outros vídeos eu vou falar das margens, porque eu vou mostrar que é muito melhor, né? Mostrar no computador. Mas coloquem as margens correspondentes, coloquem o espaçamento. Então, a letra que você vai utilizar ou é Arial ou é Times New Roman, tamanho 12, a fonte é o tamanhinho da letra, né? As margens você vai colocar, aqui a margem 3, a gente costuma falar 3, 3, 3 e 2, 2, entendeu? Ou, se você quiser, 3, 2, 3, 2, entenderam? 3, 2, 3, 2, 3 o quê? 3 centímetros. O espaçamento entre as linhas, 1,5. Tudo isso, aparentemente é difícil, mas não é, porque o próprio arquivo do Word faz. Você vai lá e digita, e aí cada coisa que você for escrever, você já vai inserindo lá, que o próprio Word organiza para você. O pior é o escrever em si, né? Aí, neste vídeo especificamente, eu não vou falar do escrever em si, porque o escrever em si vai ser um dos últimos vídeos. Eu vou falar sobre os elementos do seu TCC, se ele for uma monografia, não é? Porque quando você consulta na internet, consulta arquivos sérios, é óbvio, de universidades federais, universidades privadas, você vai encontrar o quê? Que o TCC se divide em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, que significa pré, pós e textual. Pré antes, pós é depois.
e textual é o durante, né? Textual se refere ao texto. Então, o que é o elemento textual? É o texto em si, é o trabalho que você vai escrever, desenvolver. E que vai estar ali, que é o cerne, né, da coisa, é o seu desenvolvimento. O que é o pré-textual? Que viria, ou que vem antes do seu trabalho. O problema, o grande problema é que muitos elementos pré-textuais, na verdade, eles só vão, eles se chamam pré-textuais porque na hora de você imprimir, eles vão aparecer na frente, né? Mas na verdade eles são feitos depois que o texto ficou pronto. Aí eu vou dar um exemplo aqui, vem como elemento pré-textual, capa, folha de rosto. Então você não precisa começar fazendo o seu trabalho com a capa e a folha de rosto, né? Por quê? Porque provavelmente quando você começa o trabalho, ele ainda não tem um título, você tem um título provisório, isso sim. Mas ao longo do trabalho, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, talvez você ache um título melhor. Então a gente coloca um título provisório, porque tem que dar um nome aos bois, né? Mas provavelmente depois você vai achar um título melhor, porque o trabalho vai se desenvolvendo, às vezes ele vai pegando um caminho que você não tinha pensado antes, e aí você vai dar um outro título para ele. Você pode colocar aí a capa, a folha de rosto, né? Pode colocar. Mas lembrando que esse título pode ser muito bem provisório, né? Aí outro elemento pré-textual são agradecimentos. Você, depois que fizer o trabalho, é que você vai fazer os agradecimentos, né? Claro, quando você imprimir o trabalho, isso vai ficar nas páginas primeiras, né? Antes do trabalho em si. Mas a gente escreve isso depois, na verdade, depois que você escreveu o trabalho, porque você se lembra de quem é que te ajudou. Então, vamos supor que eu vou começar meu trabalho agora. Aí eu imagino que a professora Marilene vai ajudar muito, mas a professora Marilene não ajudou em nada, mais atrapalhou do que ajudou. Então, quando eu comecei o trabalho, pensei que ela ia ajudar, então eu colocaria um agradecimento a ela. Mas depois do trabalho feito, eu vi que ela não me ajudou em nada, não vou agradecer. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Então, embora esses elementos eles apareçam no começo, na verdade eles são escritos ou produzidos depois que você fez o trabalho. E uma das coisas mais interessantes que você coloca antes do trabalho em si é o resumo dele. O resumo o resumo em português, no nosso caso, e o resumo na língua estrangeira, em língua estrangeira, que bem pode ser o espanhol ou bem pode ser o inglês. Normalmente as pessoas optam pelo inglês, mas você pode optar pelo espanhol também. Agora o resumo, tecnicamente falando, é meio óbvio que você vai resumir uma coisa que já foi escrita, né? Porque não há como você resumir aquilo que não existe ainda. Isso não é tão óbvio assim, não é tão óbvio assim. É o que eu sempre digo nas aulas, aquilo que é óbvio para uma pessoa nem sempre é óbvio para outra pessoa. Porque no momento em que as pessoas consultam, os alunos consultam lá como fazer um TCC, eles veem que o resumo é um elemento pré-textual. Então eles falam, vou primeiro fazer o resumo, mas ninguém faz primeiro um resumo. Se o texto não foi escrito, eu vou resumir o quê? E muitos alunos têm chegado a mim com um resumo de um trabalho. Me ajuda, professora, a corrigir aqui o resumo em espanhol, né? Aí eu pergunto, você já terminou seu trabalho? Aí a pessoa me responde, ainda não. Aconteceu muitas vezes. Ainda não. Eu falei, então como é que você resumiu um negócio que não existe? Não tem como resumir o que não foi ainda escrito. Entenderam? Então o resumo é um elemento que vai aparecer no início, mas que ele é feito depois que o trabalho está pronto. Porque você não sabe onde é que o teu trabalho vai parar. Você sabe o que é que você pretende. Né? Mas à medida que você vai estudando, lendo e escrevendo e sendo orientado pelos professores ou pelo professor correspondente, o trabalho pode tomar outro rumo. Então, né, você vai resumi-lo apenas depois que ele estiver pronto. E é importante, por que o resumo? Por que se faz um resumo? Você já fez o trabalho, vai ter que fazer o resumo do trabalho e ainda um abstract, não sei se fala assim direito em inglês, mas enfim, todo mundo me entendeu. Ou um resumo em espanhol. Por quê? Porque é o seguinte, quando o seu trabalho estiver lá publicado, estiver digitalizado, ou estiver em papel mesmo, lá disponível numa biblioteca, o que as pessoas vão fazer? Elas vão ver o título do trabalho. O título, ele vai chamar a atenção para esse trabalho. É óbvio que o título tem que conter o cerne do trabalho, do que o trabalho trata. Eu não vou falar golfinho se eu estou falando, não vou dar o título de golfinho se eu estou falando de vacas, né? A não ser que eu queira causar, né? Mas geralmente as pessoas não fazem isso, né? Não no trabalho acadêmico.
E tá, então a pessoa vai ler o título do trabalho, vai se interessar. Agora, para a pessoa, antes de ler, saber se aquele trabalho interessa realmente a ela vai ler o resumo, porque o resumo vai conter o resumo mesmo do que é o trabalho, vai dizer do que trata o trabalho, como é que ele foi desenvolvido. Um resumo assim de 3 parágrafos no máximo, né? Uma página tá ótimo. Claro que depende muito do tamanho do trabalho, né? A cada trabalho corresponde seu resumo. Mas assim, uma página está ótimo, 3, 4 parágrafos, dependendo do trabalho. Então, repito, o resumo para que é? Para que as pessoas que se interessarem ao lerem o título vejam se aquele trabalho realmente é o que elas precisam, né? Então, eu estou lá pesquisando a respeito de verbos, aspecto verbal. Aí vejo que o trabalho tem um título assim, o aspecto verbal da língua portuguesa, sei lá. Aí eu vou e leio o resumo para saber se tem realmente aquilo que eu preciso ou aquilo que me interessa. Entenderam? Então é isso. O vídeo de hoje vou parar por aqui porque eu já estou vendo que tem 11 minutos e para variar as pessoas não têm paciência hoje em dia acho que nem para 5 minutos, né? E aí, portanto, eu vou fazendo em doses homeopáticas. Agora, me desculpem, porque essa homeopatia, ela tá durando mais ou menos cada dose, uma média de 10, 15 minutos. Bom trabalho para vocês. Não se esqueçam, então, abram o arquivo do Word, já formatem a página, né, lá no configurar página, que você vai lá em cima no computador, configurar página, e vai faz as margens, o espaçamento, né? Porque o próprio Word vai se encarregando de jogar as coisas no lugar certo. Tá? Em próximos vídeos eu vou explicar mais detalhadamente cada uma dessas coisas. Ó, nós vamos ter uns 50 vídeos por aí, tá? Alunos, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor façam. Mas façam o favor de comentar a respeito do conteúdo do vídeo. Não fiquem falando dos quadros que eu tenho na parede, porque eu não tirei os quadros para poder gravar o vídeo. Não fiquem falando do cenário, né? Falem do conteúdo e perguntem a respeito do conteúdo. Até a próxima!